Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Nicaelma Vieira e o vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre educação financeira. Você conhece a seguinte frase? É melhor prevenir do que remediar? Provavelmente você já escutou isso de alguém. Então, em momentos como esses que estamos vivendo com essa pandemia nos últimos dias, é que sentimos a necessidade de termos aquela reserva de emergência, mas, infelizmente, nossos hábitos, nossos costumes entre nós brasileiros não é de poupar, não é de guardar dinheiro. E isso acontece com a grande maioria das famílias. Elas vivem endividadas. Em vez de guardar dinheiro, elas têm muitas dívidas. São poucas as famílias em nosso país que conseguem juntar um pouco de dinheiro no final do mês. É uma raridade isso acontecer. A grande maioria das famílias não sobra, não consegue poupar, ou não tem um planejamento financeiro, não tem um controle financeiro em suas despesas, não sabe nem quanto gasta no mês. Então, com isso, se torna muito comum entre nós brasileiros recorrermos a quem? Aos bancos, e logo fazemos empréstimos com taxas altíssimas. E é exatamente por isso, porque estamos atrás de empréstimos altíssimos nos bancos, que os bancos são os mais rentáveis do mundo. Mas você agora vai entender um pouco sobre o que é a reserva de emergência e vai deixar de estar recorrendo a bancos e vai começar a montar a sua, se você ainda não tiver. Então, a reserva de emergência, como o próprio nome diz, é para imprevistos que acontecem no nosso dia a dia, como desemprego, problemas de saúde inesperado, reformas inesperadas em casa, um automóvel quebrado ou qualquer outro gasto emergencial inesperado que comprometa o seu orçamento, que comprometa o seu salário mensal. E um exemplo muito claro para essa reserva de emergência, para você já ter, deveria ser no caso que estamos vivendo agora com a Covid, onde todas as famílias, elas têm que estar em casa, elas não podem sair na rua, estão de quarentena e com isso não podem trabalhar. São para esses momentos que serve a reserva de emergência. Logo, é aconselhável que a reserva de emergência ela consiga cobrir e manter o seu padrão de vida por no mínimo 6 meses. Então você tem que ter pelo menos no mínimo 6 meses um dinheiro guardado para, se acontecer algum imprevisto, você poder manter aquele seu padrão de vida que você mantinha antes. O ideal mesmo era que você conseguisse ter 12 meses, já para você não ter dor de cabeça, já para você não ter que recorrer a bancos e pagar taxas absurdas de empréstimos. Mas vamos saber agora como você vai calcular para saber quanto que você tem que guardar na sua reserva de emergência. Para calcular as suas despesas, faça uma soma de todos os seus gastos fixos e gastos variáveis que você tem todos os meses. Por exemplo, nos gastos fixos temos aluguel, condomínio, água, luz, telefone, internet, entre outros gastos fixos, que são esses tipos de gastos fixos. Também inclua aí nas suas despesas os gastos variáveis, que são eles: alimentação, a farmácia, a compra de um remédio, vestuário, combustível para o seu transporte. Então, esses são os gastos. Você tem que calcular esses gastos todos os meses, os fixos e os variáveis. E com isso, você vai saber quanto você precisa economizar para a sua reserva de emergência. Por exemplo, se você tem uma despesa mensal que, somado os gastos fixos e os variáveis, de R$2.000 por mês, teoricamente, a sua reserva de emergência deve ser de R$12.000. Por que R$12.000? 2.000 que você gasta todos os meses, com o seu padrão de vida, e 6 meses, que é o ideal, o recomendado para que você tenha guardado para a sua reserva de emergência. Então, 6 meses vezes R$2.000 dá R$12.000. Então, o ideal era que a sua reserva de emergência esteja, se você tem um gasto de R$2.000 mensais, o ideal é que a sua reserva de emergência seja de R$12.000. Então, esse é a grande importância de você ter a sua reserva de emergência e de você ter um pouco de educação financeira para você começar a planejar, organizar as suas finanças. E agora você deve estar se perguntando, mas onde guardar essa reserva de emergência? Então, se você estiver com essa dúvida, se você estiver com esse questionamento, deixe aí nos comentários que falaremos em um próximo vídeo aonde guardar essa reserva de emergência. E se você já tem a sua reserva de emergência, deixe aí nos comentários, ou se você também não tem, comenta aí e vamos compartilhar. Então, eu espero ter ajudado, ter esclarecido um pouco sobre o que é a reserva de emergência, a importância da reserva de emergência. Se gostou,
Não esquece de deixar o seu like, compartilhar, se inscrever no canal. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo.